É um dia normal em uma usina de energia em Hong Kong, quando de repente, uma pessoa misteriosa invade seu sistema. A máquina de resfriamento é desligada e logo o calor causa uma grande explosão. Centenas de trabalhadores são mortos, ou gravemente feridos, e pessoas em um raio de 10 quilômetros são evacuadas. Enquanto isso, em uma prisão nos Estados Unidos, o hacker Nick é algemado e retirado de sua cela. Os policiais encontram um dispositivo escondido entre seus pertences e descobrem que todos os criminosos do quarteirão de Nick haviam recentemente recebido dinheiro em suas contas. Eles suspeitam que Nick seja o responsável. Ele nega imediatamente. Então, é colocado em confinamento solitário, onde se exercita para se manter ocupado. Na China, o capitão Dawei explica ao governo que a usina foi hackeada usando uma ferramenta de acesso remoto, ou RAT. Isso foi possível porque os sistemas da usina são muito antigos e carecem de segurança. Também foi revelado que os mesmos reatores modelo nos Estados Unidos foram atacados ao mesmo tempo. Dawei acredita que pode pegar o hacker, mas precisa ter acesso aos computadores da usina para fazer o rastreamento. Infelizmente, a usina ainda está incrivelmente quente e é impossível entrar. Então, ele terá que esperar o tempo de resfriamento. Dawei pede ajuda ao FBI, e a agente Carol precisa convencer seu chefe de que trabalhar com a China é uma boa ideia. Eventualmente, Dawei obtém o código do ataque hacker à usina americana, mas não tem o conhecimento para quebrá-lo. Ele decide recrutar sua irmã, Lian, que é engenheira de rede. Naquela noite, a Bolsa de Comércio Mercantil de Chicago também é alvo do hacker, e todos os números começam a subir a uma velocidade insana. No dia seguinte, o FBI realiza uma reunião para analisar o caso, e ao olhar o código, concluem que o RAT foi escrito por duas pessoas. Dawei não fica impressionado com o relatório, pois é muito básico, e pede a Carol que obtenha ajuda de Nick. Nick tem um longo histórico de roubos a bancos por meio de seus hacks, e Carol acha uma péssima ideia confiar nele. Então, Dawei revela um segredo. Metade do código RAT foi escrito por ele como uma piada na faculdade, e a outra metade por Nick. Parece que o hacker roubou esse código e o modificou para realizar os ataques. Se quiserem capturá-lo, precisarão da pessoa que realmente entende o código. Um agente do FBI visita Nick na prisão e oferece sua liberdade temporária em troca de ajuda no caso. No entanto, Nick lê o documento e percebe que ficará fora apenas por algumas semanas, então se recusa a assinar. Em vez disso, propõe um novo acordo. Se ele pegar o hacker, sua sentença será encerrada. Caso contrário, poderá ser mandado de volta para a prisão. O FBI, desesperado, aceita o acordo e Dawei busca Nick para um reencontro caloroso. Durante o voo, Dawei mostra a Nick o código modificado. Carol o repreende, pois o acordo previa que Nick só poderia acessar computadores sob supervisão do FBI. Pouco depois, Nick é autorizado a ver os terminais da Bolsa de Comércio Mercantil, que possuem o firewall mais seguro. A única forma de inserir um vírus seria pessoalmente, mas apenas o chefe tem acesso com sua impressão digital. Nick analisa as informações do sistema e descobre que alguém escondeu um código no pendrive do chefe. Enquanto pensam em possíveis suspeitos, o chefe se lembra de um homem chamado Lozano, que trabalhou lá por apenas um mês e desapareceu misteriosamente. Mais tarde, Nick e os irmãos analisam o código e observam linhas inacabadas. Concluem que o hacker precisava de dinheiro rápido, então atacou o mercado de soja para encher sua conta e agora pode se dedicar a terminar o código. Isso indica que está planejando um ataque ainda maior. Enquanto isso, o FBI encontra Lozano nas câmeras de segurança. Ao analisar suas tatuagens, descobrem que ele fazia parte de uma gangue e falsificou sua identidade para conseguir o emprego. Enviar vários agentes pareceria suspeito. Então, Nick e Lian se voluntariam para falar com ele, embora Nick receba uma tornozeleira eletrônica para impedi-lo de se afastar. A dupla entra no apartamento de Lozano e o encontra morto, com uma agulha no braço. Nick e Lian verificam os computadores de Lozano e encontram dispositivos poderosos que criptografam todos os seus dados e o mantêm anônimo, sem endereço IP, o que indica que o hacker os configurou para ele. Há um e-mail misterioso pedindo uma reunião, e Nick responde para confirmar a hora e o local. O agente que vigia Nick tenta relatar o que aconteceu, mas está sem sinal. Nick pega seu telefone para consertar o problema e aproveita para modificar o aplicativo que monitora sua tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, Carol e Dawei
pedem ao chefe do mercado de câmbio acesso a todos os arquivos de seus clientes. A princípio, ele recusa, alegando quebra de sigilo, mas cede quando Carol ameaça divulgar à imprensa que seu mercado não é mais seguro. Assim que obtém os arquivos, Dawai e Carol analisam a lista de vendas até encontrarem 3 negócios, de grande volume feitos na hora certa para se beneficiar do hack. Essas operações estão ligadas a contas bancárias em Hong Kong. À noite, Nick e Lien vão a um restaurante para esperar o hacker. Mas ele não aparece. Nick percebe as câmeras de segurança e entra discretamente na sala dos fundos para verificar. O computador descobre que o hacker os estava observando pelas câmeras o tempo todo. Analisando o software da câmera, Nick percebe que o hacker está usando um endereço IP da Ucrânia e lhe envia uma mensagem, apenas para ser insultado em resposta. Furioso, Nick retorna à sala principal e diz a Lien que eles deveriam ir embora. Mas, nesse momento, um grupo de bandidos entra no restaurante e pergunta quem eles são. Sem dizer uma palavra, Nick começa a lutar contra eles usando qualquer objeto ao seu alcance, inclusive os móveis. Ele derruba quase todos, e quando o último ataca com uma faca, Nick quebra uma garrafa para se defender e vence facilmente. Depois, Nick liga para Dawai e avisa que o e-mail era uma armadilha. E agora, o hacker sabe que estão atrás dele. Dawai informa que eles viajarão para a China pela manhã para acompanhar as contas bancárias. Nick e Lien passam o restante da noite se divertindo juntos. No dia seguinte, o grupo chega à usina, onde ainda estão resgatando vítimas da explosão. O prédio continua quente, então precisam esperar para acessar os computadores. Em seguida, encontram-se com a polícia local, que rastreou os donos das contas bancárias. Eles parecem ser 3 criminosos comuns, ligados a um homem conhecido como Kassar, provavelmente uma fachada para o hacker. A polícia os seguiu por um tempo, mas não observou nenhuma atividade suspeita. Nick, porém, analisa as rotas diárias dos suspeitos e descobre um endereço em comum. Ele e Dawai vão até o local e encontram uma van da polícia monitorando um traficante libanês. Verificando as imagens da van, percebem que os donos das contas vão até o local todas as manhãs, mas apenas enviam mensagens de texto. Com um telefone em mãos, Nick procura pela área e encontra um transmissor escondido nos arbustos. Eles o conectam a um computador e confirmam que os 3 suspeitos apenas passam pelo local para receber mensagens do hacker, e depois são apagadas para não deixar evidências. Algum tempo depois, a equipe descobre que o dinheiro nas contas foi transferido, indicando que o hacker fez o saque. Quando Dawai corre para informar Nick, encontra-o com sua irmã. A equipe parte de helicóptero para capturar Kassar. Durante o voo, Dawai aconselha Nick a reconsiderar seu relacionamento com Lien, já que ele pode voltar para a prisão. Ao chegarem ao local, descobrem que os agentes de vigilância foram mortos. Eles invadem o prédio e revistam os cômodos, mas parece que Kassar e seus homens desapareceram. Uma passagem escondida no chão leva a equipe a continuar a busca. Subitamente, os criminosos abrem fogo, matando agentes, que revidam imediatamente. Kassar também está presente e usa um agente. Como escudo humano, ele atira em mais alguns homens antes de esfaquear seu refém no pescoço. Quando os criminosos saem do túnel e se preparam para explodi-lo, são surpreendidos por outra equipe esperando na saída, que abre fogo. Durante a troca de tiros, Kassar ativa explosivos, causando o desabamento do túnel e matando todos os agentes lá dentro. Sem reforços, a equipe na saída é sobrecarregada e mais agentes morrem. Eles não têm alternativa a não ser se esconder atrás de contêineres, dando aos criminosos a chance de fugir de barco. Enquanto navegam, Kassar percebe com raiva que um de seus homens está morrendo. Naquela noite, Kassar recebe um pacote especial de traficantes em um grande navio antes de voltar ao continente. Enquanto isso, Dawai é informado de que a temperatura na usina caiu o suficiente para permitir entrada com segurança relativa. Ainda muito quente, os agentes vestem trajes de proteção e agem rapidamente. Dentro da sala de informática, encontram corpos espalhados. Um dos agentes desmaia com o calor, e Nick pede a Dawai que o leve para fora enquanto termina o trabalho. Nick quebra um armário de emergência, pega um machado e atinge os servidores, o que causa vibrações que derrubam partes do teto. Ele continua até abrir o servidor e recuperar um disco rígido. Em seguida, ele e Dawai carregam o agente desmaiado para fora.
Com a unidade resfriada, a equipe conecta o disco rígido a um computador e encontra fragmentos do malware. Mas os arquivos estão corrompidos demais para revelar informações úteis. Nick lembra que o governo recuperou seus dados após sua prisão, mesmo ele tendo tentado apagá-los. Carol admite que possuem um software chamado Viúva Negra, que pode ajudar. Ela solicita autorização ao chefe, mas ele se recusa a emprestá-lo à China ou a um hacker condenado. Como o software tem acesso remoto, Nick se oferece para invadir o sistema do governo e usá-lo mesmo assim. Desesperada, Carol concorda. A equipe, exceto Lien, sai da sala. Assim podem negar envolvimento caso algo dê errado. Nick envia ao chefe de Carol um e-mail falso solicitando alteração de senha. Quando ele responde, o malware captura a nova senha e permite o acesso à Viúva Negra. Mais tarde, enquanto a equipe janta, sem saber que estão sendo seguidos, alguém coloca algo sob o carro deles. Ao retornarem, Nick já tem o endereço IP do hacker. Descobrem que o servidor está localizado na Indonésia, mas ele é protegido por uma empresa especializada em hospedagem para hackers, tornando-o à prova de invasões. A única opção é ir até lá pessoalmente e pegar os discos físicos. Carol não conseguirá mais favores depois de ter pedido o uso da Viúva Negra, mas Dawai promete conversar com seus superiores para conseguir vistos e emblemas que funcionem. Na Indonésia. Algum tempo depois, Lien acessa registros da empresa de hospedagem e encontra pagamentos para um software de aluguel de tempo de satélite. O hacker comprou imagens de alta resolução da costa da Malásia. Enquanto isso, o governo chinês informa a Dawai que o FBI descobriu que Nick invadiu um software confidencial e exige que ele volte para a prisão. Dawai tenta argumentar que, sem Nick, o hacker não teria sido localizado, mas seus superiores não dão ouvidos. O restante da equipe segue para a Indonésia, mas Nick deve ser enviado de volta aos Estados Unidos. De manhã, Dawai avisa Lien, por mensagem, e ela e Nick fogem imediatamente. Carol recebe uma ligação do chefe, que a repreende. Ela tenta explicar que estava de mãos atadas, mas, mesmo assim, recebe ordens para entregar Nick. Quando vai até o quarto dele, ele já se foi. Eles percebem que Nick havia modificado o aplicativo de monitoramento da tornozeleira eletrônica do agente e rapidamente o consertam para obter sua localização atual. Dawai se encontra secretamente com Nick para lhe dizer que os americanos acreditam que a China possui o software Viúva Negra por causa dele. Por isso, pede que Nick fuja e promete que se encontrarão mais tarde na Indonésia. Lien quer ir também, mas Nick acha que é muito perigoso. Eles discutem até que ela os deixa a sós, enquanto Carol e outro agente tentam rastrear o sinal da tornozeleira eletrônica. Lien segue para o aeroporto e espera por Nick e Dawai. Nick tem uma conversa séria com ela, tentando fazê-la entender que não pode se envolver com um fugitivo. A conversa é interrompida quando o carro explode atrás deles, matando Dawai instantaneamente. Kassar e seus homens estão por perto e abrem fogo. Nick segura Lien, que está em choque, e a mantém escondida. Nesse momento, Carol e seu agente chegam e trocam tiros com os bandidos, conseguindo derrubar alguns, mas também acabam mortos. Nick e Lien aproveitam a distração para fugir e se escondem dentro de uma estação de metrô, embarcando em um trem antes que os inimigos os alcancem. Lien declara que quer vingança e Nick concorda em levá-la com ele. Pouco depois, Lien paga alguns criminosos para conseguir passaportes falsos e remover a tornozeleira de Nick. Em vez de seguirem para a Indonésia, decidem ir para a Malásia para investigar o que o hacker está buscando. A polícia tenta rastrear Nick pelo aplicativo de monitoramento, mas ele já foi jogado no oceano. Subornando o dono de um avião particular, Nick e Lien voam para a Malásia. Seguindo as coordenadas obtidas por imagens de satélite, chegam a uma área aparentemente deserta. De repente, percebem escadas escondidas entre as rochas e sobem até encontrar uma escotilha. Ao verificar o interior, descobrem máquinas que mantêm a barragem local em funcionamento. O modelo da bomba d'água é o mesmo usado na usina atacada anteriormente, e Nick deduz que o hacker pretende sabotar a barragem para destruir as minas de estanho e lucrar com opções de compra do minério. Os ataques anteriores serviram apenas como prática para aperfeiçoar o código malicioso. Algum tempo depois, o casal vai para a Indonésia e compra várias ferramentas, que instalam nos computadores do quarto. Nick então entra em um carro estacionado sobre um edifício e o empurra.
fazendo uma van cair sobre o prédio da empresa de hospedagem e causar grandes danos. Com o caos, a área logo é tomada por policiais e serviços de emergência. Enquanto todos estão distraídos, Nick se afasta discretamente e conecta seu computador ao servidor para baixar arquivos e códigos. De volta ao quarto, ele e Lynn analisam os dados e confirmam que o hacker tem uma terceira versão do RAT e está mesmo mirando na barragem. Também obtém os dados reais da conta bancária do criminoso. No dia seguinte, Lynn vai ao banco e informa a recepcionista que tem uma reunião com o gerente, mas derruba café em suas anotações. O gerente se oferece para imprimir uma nova cópia e insere o pendrive dela, permitindo que Nick invada o sistema bancário e transfira todo o dinheiro do hacker para sua própria conta. Ele então envia uma mensagem de aviso ao hacker com um número de telefone. Eventualmente, recebem uma ligação de Kassar, mas Nick exige falar diretamente com o hacker e desliga. O telefone toca novamente, e desta vez é Sadak, o verdadeiro hacker e chefe de Kassar. Nick finge querer se unir a ele, e eles combinam um encontro. Antecipando o perigo, Lynn compra materiais em uma loja, e Nick improvisa uma armadura para se proteger, além de esconder ferramentas para a autodefesa. Ele pediu a Sadak que trouxesse apenas Kassar, mas ele aparece com todos os seus homens. Lynn vê tudo de longe e avisa Nick, que propõe a Sadak uma troca de lugar. À noite, eles vão ao festival local, mas Sadak novamente traz seus homens. Eles se misturam à multidão e afastam os dançarinos conforme necessário. Nick tenta surpreender Kassar por trás, mas o homem se vira e o ameaça com uma arma. Quando Kassar se aproxima o suficiente, Nick rapidamente o agarra pela cabeça e o esfaqueia com uma chave de fenda. Nick então toma a arma de Kassar e se aproxima de Sadak. Mas antes que possa atirar, os homens de Sadak abrem fogo. A multidão entra em pânico enquanto Nick revida. Ele é atingido algumas vezes, mas consegue matar 2 bandidos. Sadak, com uma faca, tenta atacá-lo, mas a lâmina fica presa no capuz de Nick. Eles entram em luta corporal, e Nick consegue quebrar o braço de Sadak, abrindo espaço para esfaqueá-lo repetidamente até matá-lo. Em seguida, Nick corre até Lynn, que o leva de volta ao carro. Graças à armadura improvisada, seus ferimentos não são fatais, e Lynn o socorre rapidamente. No dia seguinte, o casal deixa a Indonésia e inicia uma nova vida usando o dinheiro de Sadak. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.